Atos capítulo 4. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Versículo 32. A maravilhosa cura e o ousado discurso de Pedro despertou o interesse de milhares de judeus. Tanto que muitos dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Não obstante, alguns ficaram ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. Os sacerdotes e os saduceus, bem como as autoridades, os anciãos e os escribas, reuniram-se a fim de interrogar a Pedro e João. Com intrepidez e cheio do Espírito Santo, Pedro passa a lhes falar como se tivesse frequentado a escola dos rabis, e tanto ele como João demonstram que acima da educação judaica está aquela em que Cristo é o excelente mestre. Contudo, se ainda assim as palavras não fossem suficientes, a prova maior estava com eles, de forma que aqueles líderes judeus nada tinham que dizer em contrário. E debaixo de várias ameaças, os discípulos permaneceram firmes em sua fé, sendo esta a resposta de ambos. Julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Aqueles homens estavam sendo impedidos de exercer livremente a sua fé. Eram considerados traidores da nação pelos rabinos judeus, que estudavam a melhor forma de coibir a sua pregação. Nem imaginavam que o movimento que apontavam como uma ameaça era, na verdade, o início de uma ceifa que está prestes a amadurecer. Apocalipse 14:15. As primícias do ministério terrestre de Cristo compunham uma igreja que orava, uma igreja que, ainda que odiada e perseguida, não temia enfrentar a represália, como assim diz o Senhor. Uma igreja onde ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Era a igreja dentro de uma igreja. Daí vem a pergunta: onde está esta igreja? Avancemos para o livro do Apocalipse. Eis a igreja de nossos dias, descrita pelo próprio Jesus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3, do 15 ao 17. Este é o retrato escrito da última igreja de Cristo na terra. Uma igreja que se orgulha do que tem, enquanto Jesus está do lado de fora. Ele mesmo diz que está à porta e bate. Apocalipse 3:20. Ah, meus irmãos, Jesus é um cavalheiro. Ele jamais vai entrar em lugar algum sem ser convidado. Ele está à porta, ele bate, ele não desiste. Mas ele nunca vai invadir a minha e a sua vida, porque ele não invade, ele espera para entrar com a devida permissão. Aquela igreja orou, aquela igreja clamou, aquela prima comunidade cristã estava unida como um só coração e alma. Talvez o nosso maior problema hoje seja exatamente a liberdade de crença da qual tanto nos orgulhamos, porque é no fogo que se forja o mais puro ouro. Assistindo a um sermão na internet, me deparei com a seguinte citação de um professor universitário ateu que parecia descrever em detalhes a igreja de Laodiceia. Abre aspas. É possível que nós estejamos num dos momentos mais religiosos da história humana, haja vista a grande quantidade de manifestações, associações, instituições, congressos e etc. É possível. E é possível que uma parte dessa nova religiosidade tenha a ver com a imersão de um homem líquido que dá muito pouca importância a algo que não lhe favoreça. Hoje, o desafio é cristianizar os cristãos e parar de dizer Senhor, Senhor, e começar a entender o desafio que significa uma opção de entrega. Como enfrentar um ambiente que é formalmente religioso e na prática é completamente egoísta? Como falar de Deus para quem tem Deus no carro, na casa, na camiseta, mas só não tem Deus no coração e na atitude? Como falar da lei para os doutores da lei, para os escribas e fariseus, aqueles que pagam o dízimo sobre o cominho e não entenderam o básico? Esse é o desafio contemporâneo do mundo líquido. Fecha aspas. Uau! Como contra-argumentar o que tem sido tão evidente em nosso meio?
A igreja cristã primitiva crescia não porque as pessoas iam em busca de bênçãos, mas porque verdadeiramente desejavam ser uma bênção. Ó, meus irmãos, precisamos, em nome de Jesus, deixar de sermos cristãos rasos, que não têm profundidade, que não têm o mínimo necessário para que as pessoas encontrem em nós a imagem do Deus que afirmamos seguir. Que neste sábado, as nossas palavras e ações não sejam motivadas por fotografias ou curtidas nas redes sociais, mas que, movidos pelo Espírito Santo, a nossa vida seja uma bênção aos nossos semelhantes, ainda que apenas visualizados pelo céu. Feliz sábado, Igreja Abençoadora. Rosana Garcia Barros.